Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma experiência online da Igreja Vida Plena. Eu sou o Lucas. Eu sou a Giovana. E estamos em mais um domingo de celebração. Este bate-papo inicial é só para darmos alguns recados, mas desde já ativa as notificações e envia esta live para o máximo. E por falar em live, o nosso chat já está aberto, onde você pode estar interagindo conosco e fazendo seus pedidos de oração. E nestes tempos que decorrem em que nós não podemos ter os nossos cultos presenciais, pois temos de cumprir as novas ordens para a segurança de todos, uma forma de nos ajudar é através das suas ofertas, por MBWay ou por transferência bancária. E todas as informações você pode estar encontrando dentro das plataformas digitais, como o Facebook, Instagram e YouTube. E pode estar conhecendo também um pouco mais sobre as nossas igrejas. E agora, fique connosco e acompanhe o nosso culto. De tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nós nos alegraremos em Ti, Senhor, em todo tempo. E em fora de tempo nós Te adoraremos. Exalte ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti.
Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração online. A minha oração, o meu desejo é que Deus te abençoe rica e poderosamente e que o poder dele possa entrar aí na tua casa, no teu lar. E eu quero declarar já desde agora que no nome do Senhor Jesus, se alguém aí estiver enfermo, que seja curado no nome do Senhor, pelo poder de Deus. Se alguém está precisando de libertação, que seja liberto também no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a salvação de Deus possa entrar na tua casa nessa tarde e que de forma sobrenatural você possa sentir a paz do Espírito Santo se mover dentro do teu coração. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que os propósitos de Deus verdadeiramente possam se cumprir na tua vida, amém? E por falar em propósitos, você sabe o que verdadeiramente significa propósito? Propósito é aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, é uma finalidade, é um intuito. Quem tem propósito tem intenção de fazer algo, tem um projeto, tem um desígnio. E deixa-me começar por dizer para vocês uma coisa. Talvez você seja daquelas pessoas que nesta tarde, nesse dia de hoje, não esteja a viver grandes propósitos de vida. Talvez porque você está desanimado, está sem forças para avançar com os teus propósitos, ou talvez você mesmo nem sequer ainda descobriu o que fazer nessa vida. Qual é o teu grande propósito? O porquê, a razão de você ter nascido? Mas eu quero dizer para você nessa tarde que todos nós nascemos com um propósito. Não adianta você querer me dar desculpas e dizer para mim, eu não sei o que estou fazendo aqui, porque eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo outro, eu não sei quais são os meus pontos positivos, não sei quais são as minhas qualidades, eu não sei o que vim aqui fazer, eu não sei o que as pessoas estão à espera de mim, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Ei, chega de desculpas, todos nós nascemos com um propósito. Agora, lógico, nessa nossa busca, por esse verdadeiro propósito, qual é o nosso propósito de vida aqui na Terra, duas questões aqui se impõem. Primeira delas é saber qual é o nosso propósito. Você sabe qual é o teu propósito? Enquanto você não tiver definido qual é o teu propósito de vida, você vai ficar meio à rasca para viver, você vai se sentir incompleto, você vai sempre se sentir triste. Por quê? Porque você não está vivendo o teu propósito. Primeira coisa, você precisa definir, você precisa saber qual é o teu propósito de vida. Para que você existe? Para que você está nessa terra? Para que você veio à existência? E segunda questão que se impõe aqui é que você deve de saber se vai cumprir esse propósito ou não. Muita gente, por exemplo, sabe qual é o seu propósito. Ela sabe para que o seu coração mais se inclina. Ela sabe qual é o chamado de Deus para a vida dela. Mas é uma pessoa teimosa. Insiste em não exercer o seu propósito. Quero dizer para você que tanto de um jeito ou de outro, as pessoas vão se sentir frustradas. Porque se você não sabe qual é o teu sentido de vida aqui na Terra, você se sente incompleto, você se sente triste. E se você sabe qual é o teu propósito, mas insiste em não cumpri-lo, você quer seguir por um caminho completamente diferente para o qual você nasceu, você vai se sentir triste e incompleto do mesmo jeito. Então, meus irmãos, enquanto muitos não descobrem os seus propósitos de vida, estão a se sentir frustrados. Como eu disse, alguns porque ainda não descobriram o seu propósito de vida, outros porque estão a viver propósitos também que não são seus. As pessoas, elas nasceram com vontade de alguma coisa, mas elas não se sentem realizadas. Por quê? Porque em algum percurso das suas vidas, elas optaram por fazer coisas que o seu coração não atrai para aquilo, o seu coração não chama para aquilo, mas por causa de uma insistência de alguém, ou por causa de circunstâncias da vida, elas acabaram por se inclinar para determinados caminhos que não tem nada a ver com o seu propósito de vida. Então, elas se sentem frustradas. Mas escute o que eu quero dizer para vocês nessa tarde, porque é uma mensagem muito importante. Eu quero dizer para você que existe um propósito certo para o qual você nasceu.
E quando você descobrir qual é esse propósito, a razão da tua existência nessa terra, então você vai encontrar a verdadeira felicidade. Muitas pessoas hoje se encontram assim, perdidas, sem saber o que vai ser do meu amanhã, o que vai ser da minha vida, porque elas ainda não descobriram o que estão a fazer nessa terra. Mas quando nós descobrimos o que nós realmente precisamos fazer, o que nós devemos fazer, aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando nós temos isso bem definido, quando nós descobrimos, então de uma forma sobrenatural, nós sentimos descanso, nós sentimos uma paz sobrenatural na nossa vida. Por quê? Porque estamos a cumprir o nosso chamado, estamos a cumprir o nosso propósito, estamos a fazer aquilo que verdadeiramente nós nascemos para fazer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver aquele filme Soul. Eu tive a oportunidade de ver esse filme com a minha família há pouco tempo, e esse filme, ele nos mostra que um lugar, né? Esse filme nos mostra um lugar em que as almas, elas são preparadas antes de vir à Terra e se incorporar em alguém. E é interessante que esse filme mostra que para a alma receber uma autorização para vir à Terra e incorporar em alguém, elas têm que primeiro descobrir o que lhes satisfaz. Elas têm que descobrir primeiro as suas qualidades, aquilo que lhes completa. E somente quando elas descobrem aquilo que verdadeiramente completa no íntimo delas, então elas estão prontas para vir à Terra, incorporar em alguém e assim alguém nascer, digamos assim. Obviamente que nós não temos assim esses relatos na Bíblia, nós não temos essas definições, essas características de como realmente as coisas acontecem, né? na existência da alma, né? Porque nós sabemos tudo vem da parte de Deus. Mas numa questão de lógica, se você reparar bem, você vai confirmar que verdadeiramente nós nos sentimos incompletos quando nós estamos aqui nessa terra fazendo algo da qual nós não gostamos. Quando, por exemplo, nós estamos a seguir um caminho que o nosso coração não queima por aquilo, ele não acelera por aquilo. Quando nós estamos a fazer determinadas coisas nessa terra, com a nossa vida, e que verdadeiramente a gente não sente aquela paixão, a gente não sente aquele amor, quando a gente está a viver assim, a gente se sente incompleto. Isso porque, na verdade, nós estamos a cumprir um propósito que não é o nosso. Nós estamos a cumprir outros propósitos. A gente, em alguma parte do momento, nós esquecemos a nossa vida, nós desistimos de certos propósitos, desistimos de certos sonhos, desistimos de certos objetivos e aceitamos simplesmente aquilo que a vida nos trouxe. E às vezes não é o que deveríamos estar a viver. Então, muitas das vezes, nós nos sentimos incompletos quando estamos a viver propósitos que não são os nossos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: independentemente dos nossos propósitos, Deus tem sempre propósitos melhores para mim e melhores para você. Independentemente de quais sejam os nossos propósitos que nós sonhamos, ou que nós estabelecemos, ou que nós estejamos a viver agora, independentemente de tudo isso, Deus sempre tem o melhor propósito para cada um de nós. E eu quero partilhar rapidinho com vocês um pouco da minha vida. Alguns de vocês já sabem. Eu, por exemplo, cresci estabelecendo propósitos para a minha vida. E eu sempre estabeleci que os meus propósitos seriam, por exemplo, ser um grande músico profissional, ou então eu seria médico dentro do exército, coisas que eu sonhava, que meu coração queimava, acelerava por aquilo. Essas são as áreas, esses foram os propósitos que eu próprio estabeleci para a minha vida. Mas sabe, houve uma altura nos meus 17 anos que Deus começou a falar forte. E eu comecei a perceber que os meus propósitos, eles teriam que ser alterados. Se eu quisesse verdadeiramente viver feliz, me sentir realizado,
eu teria que abrir mão dos meus propósitos para viver os propósitos de Deus. E eu fui teimoso, eu tentei insistir nos meus propósitos, eu tentei de tudo e mais um pouco realizar aquilo que eu queria, mas tudo foi em vão, eu não consegui. Então eu abri mão, deixei Deus simplesmente controlar a minha vida. Decidi eu viver segundo os propósitos de Deus para mim, aquilo que Ele tinha definido para mim. E aos poucos, Deus foi me transformando, Deus foi me moldando, Deus foi me capacitando. E hoje, apesar de eu não viver aqueles propósitos que eu tinha definido para mim lá na adolescência, hoje eu posso dizer para vocês, eu sinto-me completamente realizado em viver os propósitos que Deus tem para mim. Eu sinto-me feliz, eu me sinto tranquilo, eu me sinto descansado, porque os propósitos de Deus para mim, eu sei que eles são os melhores para mim. Então, meus irmãos, quando nós decidimos viver os propósitos de Deus para nós, nós estamos a viver verdadeiramente o verdadeiro sentido da nossa existência, o verdadeiro sentido da nossa vida. Eu quero dizer para você que se sente frustrado, quero dizer para você, ei, não foge não, vem aqui, eu quero dizer para você, não se sinta frustrado, não se sinta perdido, não se sinta preocupado com o teu dia da manhã. Se você se sente fraco, se você se sente cansado, sem saber o que fazer, sem saber o que vai ser do teu dia da manhã, quero te lembrar o seguinte: quando você abre mão dos teus propósitos para viver os propósitos de Deus, você encontra paz. Quer encontrar paz? Quer encontrar descanso para a tua alma? Quer se sentir uma pessoa completa? Quer se sentir uma pessoa realizada e feliz? Você precisa de abrir mão dos teus propósitos para viver os propósitos de Deus. E sabem, na Bíblia Sagrada nós temos vários exemplos de pessoas que abriram mão dos seus sonhos, abriram mão de seus propósitos de adolescência, pura e simplesmente para viver os propósitos de Deus. E sabem de uma coisa? Os propósitos de Deus, eles requerem de nós um preço a pagar. Se você olhar, por exemplo, para Abraão, Abraão foi constituído o pai de uma grande nação, foi o homem que mais usou a sua fé, né? É considerado o pai da fé, e ele saiu em obediência do lugar onde vivia para poder viver os propósitos que Deus tinha mostrado para ele. Deus tinha grandes coisas para fazer na vida dele, e ele assim decidiu, ok, vou viver os teus propósitos. Mas sabe, Abraão teve um preço a pagar. Ele teve que sair do seu lugar, ele teve que peregrinar para um lugar distante do qual ele nem sequer conhecia ainda. Abraão teve que viver grandes desafios, grandes lutas, até que ele conseguisse se alinhar com os propósitos de Deus. Se a gente for olhar para a Bíblia tem um monte de exemplos. Olhe, por exemplo, para a vida de Josué, grande guerreiro, grande comandante do exército de Israel. Sim, ele conseguiu entrar na terra prometida, ele conseguiu vencer, ele conseguiu conquistar a terra que Deus tinha prometido lá no passado para toda a nação. Porém, ele teve que lutar bastante. Grandes foram as guerras, grandes foram os combates que Josué teve que travar, ou seja, ele teve que pagar o preço. Para ele viver os propósitos de Deus, não foi assim de mão beijada, não foi assim de graça, ele teve que contribuir com a parte dele. Se a gente for olhar, por exemplo, para os apóstolos, todos os apóstolos tiveram um preço a pagar, um preço de sacrifício. Muitos deles, por exemplo, foram desafiados, muitos deles foram perseguidos, muitos deles foram caluniados. Os apóstolos tiveram um grande preço a pagar, mas todos eles venceram, todos eles se sentiram realizados, todos eles se sentiram felizes por viverem segundo os propósitos de Deus. Meus irmãos, não importa o quanto você tenha que pagar, não importa o preço que você tenha que pagar, não importa o quanto você tenha que abrir mão, talvez abrir mão até mesmo dos seus próprios sonhos, mas a recompensa de Deus, ela sempre recompensará. Ou melhor, os propósitos de Deus sempre
hão de recompensar-nos, porque os propósitos de Deus são sempre melhores que os nossos. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça, queimando neurônios, tentando imaginar, vai ser assim desse jeito, eu vou fazer assado, eu vou fazer daquele outro jeito, eu vou viver desse jeito, e vou chegar lá, e vou alcançar, e vou abraçar, e vou fazer acontecer. E sabe, você talvez pode até alcançar muitas dessas coisas, e mesmo assim não sentir felicidade no teu coração. Você pode se sentir frustrado. É como aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes elas conseguem se formar e depois que se formam, uau, não era isso que eu esperava que eu ia sentir dentro de mim. Pessoas, por exemplo, milionárias, às vezes cheias do dinheiro, não é ali que reside a felicidade delas, porque o verdadeiro propósito de vida delas não está ali. Então, muitas das vezes, a gente pode até conseguir chegar a algum lugar que a gente tinha estabelecido, que a gente tinha definido, porém, a gente só vai conseguir se sentir realizado, com plena paz no coração, quando a gente viver os propósitos pelos quais nós nascemos. E sabem, esse propósito que nós precisamos descobrir e viver ele, será revelado tão somente por Deus. Somente Deus tem essa resposta. Somente Deus pode mostrar para nós qual é o nosso propósito. Por isso, a importância de nós nos alinharmos com Deus. É preciso nós descobrirmos com Deus o porquê de nós termos nascido, o porquê de nós estarmos aqui. Por isso é importante nós, nas nossas orações, no nosso tempo de comunhão, no nosso tempo de intimidade com Deus, é extremamente importante nós alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, os nossos sonhos e desejos com os sonhos e desejos de Deus. Os nossos propósitos precisam, acima de tudo, serem os propósitos de Deus. Quando os nossos propósitos estiverem alinhados com os propósitos de Deus, então, meus irmãos, nós nos sentiremos finalmente completos, realizados, felizes. E não importa com quem você esteja, não importa o lugar onde você esteja, não importa o que você esteja a fazer. Você pode estar até dentro de uma caverna, você pode estar no ventre de um grande peixe, você pode estar dentro da fornalha, você pode estar em pleno oceano, não importa onde você estiver. Se você estiver a viver os propósitos de Deus, se você for obediente, se você tomar uma decisão de colocar em prática os planos de Deus para a tua vida, então não importa onde, como você esteja, você vai se sentir realizado, uma pessoa funcional, uma pessoa que veio a este mundo para marcar a sua posição na história e fazer diferença. Por quê? Porque você está vivendo o verdadeiro propósito da tua vida. Amém? Eu quero concluir dizendo para vocês o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Lá nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus irmãos, Deus age em função de todos aqueles que Ele ama, conforme o seu propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito estabelecido. E deixa eu adiantar para vocês, o propósito de Deus para nós é um propósito maravilhoso, é um propósito excepcional, é altamente belo. Se você pode tentar imaginar aí o quadro mais belo que tiver à sua frente, nada se compara à realidade do propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, vivendo os propósitos que Ele tem para nós, então, meus irmãos, nós aí acharemos a razão da nossa existência, o sentido de nós vivermos neste lugar. Eu quero orar por você agora, quero clamar ao Senhor Jesus Cristo, por você, que às vezes desconhece o teu propósito. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra, talvez mais valia eu nem sequer ter nascido ou ter existido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ei, calma, Deus tem um lindo propósito para a tua vida, basta você conhecer que propósito é esse, e Deus nessa tarde, neste momento, Ele pode revelar no íntimo do teu coração. Sabe, qual é a área que o teu coração tem acelerado?
para qual situação da vida você, às vezes, quando pensa naquilo, você sente uma alegria enorme dentro de você. Deus quer trabalhar com você provavelmente nesta área. Eu quero orar por você que desconhece ainda o que está fazendo nessa terra, mas eu também quero orar por você que já sabe qual é o teu propósito de vida. Você já sabe porque Deus já tem falado contigo. Deus já tem colocado um sentimento dentro do teu coração e você já sabe. Mas talvez você esteja a ser teimoso. Você esteja com um pé à frente e um pé atrás. Talvez você ainda não tomou uma decisão, porque sabe que o preço a pagar vai ser alto. Porque sabe que o que você tem que abrir mão, talvez da tua zona de conforto, talvez das pessoas que mais você ama, você vai ter que abrir mão de certas coisas para viver esse propósito do Senhor. Eu quero orar para que Deus te dê força, para que Deus te dê foco, para que você possa se alinhar com os propósitos de Deus. Eu quero orar por você, que às vezes não se trata de teimosia, mas se trata de um momento fraco que você esteja a passar. Talvez você até começou a colocar em prática esse propósito de Deus na tua vida, você começou a viver esse propósito do Senhor, porém, você, em algum momento do percurso, você começou a se sentir fraco, desanimado. Então você, por alguns instantes, cruzou os braços, parou e às vezes até tem colocado em dúvida, tem até colocado em questão se realmente aquilo que um dia Deus te mostrou veio verdadeiramente dele ou não, se era para você ou não. Ei, no nome do Senhor Jesus, começa a repreender aí agora qualquer espírito de dúvida. Agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, começa você mesmo, porque sabe, eu vou orar por você aqui agora. Eu sei que é a vontade de Deus que você viva os propósitos dele para você, mas isso também compete a você, é uma decisão tua. Você precisa de viver também, essa decisão tem que ser tua, de viver o propósito de Deus na tua vida. Então, ore agora ao Senhor, começa você mesmo a declarar, eu preciso, eu quero. E no nome do Senhor Jesus, eu repreendo tudo o que tem tentado me desmotivar ou me impedir de viver os verdadeiros propósitos de Deus para a minha vida. Eu repreendo isso no nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora, e eu tenho a certeza absoluta, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Então, no lugar onde você estiver aí agora, eu não sei se você está dentro do carro, eu não sei se você está agora trabalhando, eu não sei se você está em casa. A gente pensa que todo mundo numa hora dessas está em casa, não é? Mas eu não sei onde você está agora, independentemente de onde você estiver e com quem você esteja. Leve esse momento a sério agora. É um momento em que Deus é tudo ou nada. Deus pode estar te moldando, Deus pode estar te dando uma revelação agora do além, né? Diretamente do seu trono. O Espírito Santo, ele pode fazer coisas incríveis a partir de um momento como esse, se tão somente você levar esse momento a sério. Então, onde você está aí agora, fecha os teus olhos, coloca aqui, coloca a mão no teu coração, mas mesmo com vontade, sem medo. Coloca a mão aqui no teu coração. Senhor, é agora, é tudo ou nada. É mesmo isso que eu precisava ouvir. Eu abro mão dos meus propósitos, abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida. É o Senhor que vai controlar agora, é o Senhor que vai dominar, é o Senhor que vai me mostrar, é o Senhor que vai me dar força, é o Senhor que, Deus, sem o Senhor eu não vou conseguir chegar lá. Mas se o Senhor estiver comigo e me mostrando, eu sei que eu serei capaz. Faça essa oração agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo, viva os propósitos de Deus. Amém? Sem medo, sem fugir. Pare de fugir. Eu não sei porquê, mas estou me sentindo incomodado para te dizer isso aqui agora. Ei, pare de fugir do propósito que você já sabe que Deus tem para você. Não seja teimoso. Não tenha medo. Pare de fugir. Apenas vai na coragem. Ei, o Espírito Santo, ele é contigo. É Ele que te completa com ousadia. É Ele que te completa com unção e poder e glória. Você só tem que se disponibilizar aí. Dá o teu primeiro passo. Coloca o primeiro passo para frente. Dá a primeira decisão. Ok, Senhor, eu vou. E vai mesmo na força toda. Porque é o Espírito Santo quem vai garantir a tua vitória. É Ele que vai te mostrar o caminho. É Ele que vai te colocar ali no centro do propósito que Ele tem para a tua vida. Talvez o teu propósito seja estar com alguém. Talvez o teu propósito seja estar na frente de multidões. Talvez o teu propósito seja estar, sei lá, em algum lugar
lugar diferente. Talvez o teu propósito seja sair do lugar de onde você esteja e ir para outro lugar. Talvez o teu propósito seja falar, talvez seja cantar, talvez seja, não sei. Mas Deus sabe. E no fundo, a maioria de vocês que aí estão agora, vocês também sabem qual é o propósito de Deus para a tua vida. Então vamos finalmente orar? Vamos orar no nome do Senhor. Pai maravilhoso, diante da tua santa e gloriosa presença, eu quero interceder por cada um dos teus filhos. E eu quero te pedir, meu Pai, que os propósitos do Senhor venham se concluir sobre a vida de cada um deles. Deus glorioso, eu não sei o que o Senhor tem definido, eu não sei aquilo que o Senhor lhes tem revelado, eu não sei, meu Pai, para qual situação da vida o coração deles acelera, eu não sei onde, Senhor Deus, que a paixão deles se inclinam, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor tem grandes coisas por realizar. Eu sei que os teus propósitos são maiores e são infinitamente melhores. Deus, muitos dos teus filhos estão neste momento a precisar de uma coragem extra, coragem que venha do Senhor. Muitos deles estão precisando, Senhor Deus, dessa ousadia que reside nas mãos do teu Santo Espírito, uma ousadia sobrenatural que venha do teu trono, para que eles possam, Senhor Deus, finalmente aceitar os teus propósitos na vida deles e cumprir em obediência, Senhor Deus, de forma que se sintam realizados, de forma que se sintam completos, independentemente de onde estejam e com quem estejam. Deus, eu quero te pedir agora, meu Pai, a unção do Senhor, que vai descendo agora sobre esse lar, que o poder do Senhor vá descendo agora sobre essa vida, sobre essas pessoas, que foram, Senhor Deus, ao longo desta pregação, se identificando palavra por palavra, e que estão sentindo que verdadeiramente precisam de abraçar com toda a força os propósitos que o Senhor tem para a vida delas. Pai, vai tirando agora todo medo no nome do Senhor Jesus. Vai tirando agora, meu Pai, toda vergonha, toda timidez, todos os complexos, meu Pai, de inferioridade. Vai caindo por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo. As barreiras que o maligno tem tentado levantar para impedir que os teus filhos vivam os teus propósitos, Pai. Deus, eu te peço, fortalece eles agora. Dá, meu Pai, uma injeção de ânimo nos teus filhos. Restabeleça, Senhor Deus, os propósitos do Senhor na vida de cada um deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, aqueles que ainda não sabem o que estão a fazer nessa terra, aqueles que ainda não descobriram quais são os propósitos que o Senhor tem para cada um deles, eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa se revelar a cada um dos teus filhos, que o Senhor possa fazê-los entender, que o Senhor possa fazê-los enxergar, que o Senhor possa falar no ouvido e no coração de cada um deles, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer à luz os propósitos do Senhor sobre cada um dos teus filhos. Deus, que os teus servos possam se levantar como um verdadeiro exército, apaixonados por ti, abraçando, Senhor Deus, a causa do teu reino, que cada um deles, meu Pai, motivados pelo teu Espírito Santo nessa tarde, nesse momento de oração, que cada um deles, meu Pai, possam aceitar os teus propósitos e vivê-los para a glória do teu santo nome. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, tudo que eu partilhei com vocês aqui nessa tarde, falei por experiência própria. Eu tive que abrir mão de propósitos meus para viver os propósitos de Deus. E hoje eu estou a viver os propósitos de Deus, me sentindo realizado, feliz, porque eu sei, não há lugar melhor para nós estarmos do que no centro da vontade de Deus. Então, pare de se debater, pare de ser medroso, pare de ser teimoso, pare de ficar ali resistindo. Aceite os propósitos de Deus, são sempre melhores e maiores para cada um de nós. Quando você aceitar e se disponibilizar a cumprir verdadeiramente o propósito, o chamado que Deus tem para a tua vida, você vai se sentir realizado e feliz e sentindo que em todo o tempo Deus está aprovando e está mesmo ao teu lado.
Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Se você estiver precisando de alguma ajuda especial nessa área, ou seja, em qual área for, mas especialmente nessa área que nós tivemos a partilhar aqui nessa tarde, entre em contato conosco. Você pode fazê-lo pelo WhatsApp da igreja, você pode fazer através das redes sociais, em direto conosco, você pode mandar uma mensagem privada para nós, você pode ligar para o número da igreja, sempre estaremos prontos para atender a tua chamada e juntos estarmos num momento de aconselhamento, num momento de oração. Às vezes, continuar uma jornada sozinho, sem ter em quem confiar, é extremamente difícil. Mas quando nós abrimos o nosso coração com alguém da nossa confiança, alguém que esteja alinhado com Deus, a nossa carga torna-se muito mais fácil. Então, quer viver os propósitos de Deus, quer arranjar de alguma forma essa coragem para aceitar os propósitos de Deus e encontrar prazer nos propósitos do Senhor. Então, alinhe-se com Deus e, se precisar, entre em contato conosco. Nós estamos à vossa disposição. Amém? Meus irmãos, Igreja Vida Plena e amigos que estão nos acompanhando aqui hoje, que Deus os abençoe rica e poderosamente, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus possa ser contigo no teu lar, sobre a tua família, sobre tudo que te diz respeito, que a bênção do Senhor e os propósitos de Deus possam permanecer hoje e sempre com você. Amém? Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu quero só te lançar aqui um último desafio aqui agora. Quando nós terminarmos esta celebração com um amém final, eu quero lançar um desafio para você. Pega no link desse culto de hoje, pega no link desta pregação e vai lá e partilha com todos os teus amigos do WhatsApp, partilha com todos os teus amigos no Facebook e Instagram, partilha com todas as redes sociais que você tiver, partilha com todos os teus amigos. Amém? Faça isso agora, é um desafio que eu lanço para você. Sabe por quê? Quanto mais pessoas ouvirem uma pregação da palavra de Deus, quanto mais pessoas se sentirem impactadas com a palavra de Deus, mais pessoas terão oportunidade de se estreitar com Deus e de se alinhar no reino do Senhor Jesus Cristo. Amém? E no fundo, é para isso que nós aqui estamos, para cooperar com o crescimento do reino de Deus. Então, desafio que eu lanço aí para vocês, partilhe com alguém, ajude a evangelizar, pelo amor de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, foi um prazer, que Deus os abençoe e até a nossa próxima celebração online no nome do Senhor Jesus. Continuação de um bom domingo para vocês e uma boa semana também. Tchau, tchau, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.